Neste vídeo, vamos estudar as linguagens sensíveis ao contexto. Primeiro, vamos entender a arquitetura de um autômato linearmente limitado. Então, se nós observarmos essa arquitetura, qual é a grande diferença dessa máquina de Turing para uma máquina de Turing padrão? Justamente que essa fita de leitura e escrita ela é limitada também à direita. Então, se nós considerarmos a limitação da fita à esquerda e à direita, essa máquina de Turing ela vai trabalhar com uma fita de tamanho igual ao comprimento da palavra. Então, se nós processarmos uma palavra de tamanho n, com exceção do caractere de limitação à esquerda e aquele à direita, que vem imediatamente após o último símbolo da palavra de entrada, nós teremos n posições de fita. Então, vamos definir formalmente o conceito de um autômato linearmente limitado, que vai ser denominado por ALL. Então, ele vai ser uma máquina de Turing não determinística, M, em que nós teremos um símbolo que é um símbolo especial do alfabeto de fita, que não pode ser escrito na fita. E a sua configuração inicial é estado inicial, marcador de fita à esquerda, a palavra, e o cabeçote inicia no primeiro símbolo da palavra, e imediatamente após o último símbolo da palavra de entrada, nós temos esse símbolo especial que limita a fita à direita. E temos que, se a transição estado E consumindo, lendo o símbolo de limitação da fita à direita é definida, então o que nós devemos fazer é mover para o estado E' e escrever o mesmo símbolo e caminhar para a esquerda. Então aqui nós temos um diagrama de estados para o autômato linearmente limitado, que vai reconhecer a palavra AN, BN, CN. Então vamos entender o raciocínio desse projeto. Então nós sabemos que nós devemos casar um A com um B com um C. Então nesse primeiro passo nós vamos ler A, escrever branco e ir para a direita. O estado 2, o papel dele é processar os A's restantes, pulando. E então, ao encontrar o primeiro B, nós vamos substituir o B por branco. E vamos caminhar para a direita. Qual é o papel do passo do estado 3? Pular esses B's e os brancos. E então, ao encontrarmos o primeiro C, nós vamos escrever branco. Então, nós casamos A, B e C. Observe que com isso, nós devemos então voltar justamente para a esquerda. Então, o primeiro C encontrado, nós devemos então voltar para o B. Então, ao encontrarmos o primeiro B, nós voltamos para a esquerda. Ao encontrar o primeiro A, nós voltamos para a esquerda, justamente até encontrar branco. Pensemos. Depois que nós encontramos um branco, após processarmos um A, isso quer dizer o quê? Que nós voltamos para o primeiro símbolo da esquerda para a direita, diferente de branco, pois veja que o nosso primeiro passo foi substituir A por branco. Então, com isso, nós vamos então processar o A lido e vamos dirigir para o estado 2. Então, agora vai ficar claro por que justamente nós precisamos processar esses brancos. Pois, depois que eu terminar as sequências de A's, eu não vou encontrar mais imediatamente uma sequência de B's, pois eu fui substituindo os B's por brancos. Então, eu preciso processar os brancos até encontrar pelo menos um B, pois justamente eu encontrei pelo menos um A. Então, no estado 3, processo os B's e os brancos, pelos mesmos motivos apresentados. E no estado 3 para o 4, eu vou processar um C, casando A, B e C. Então, com isso, eu vou voltando brancos até um cenário onde eu não vou encontrar mais B's. Então, isso quer dizer que eu vou passar todos os B's, eu já terei substituído todos os B's por branco, assim como os A's também. Então, com isso, eu vou poder encontrar o símbolo de limitação à esquerda. Então, daí eu vou para o estado 7. Observe que no estado 7, eu vou encontrar apenas brancos, pois eu não encontrei nenhum B, nenhum A. Então, com isso,
eu processando os brancos, se a palavra estiver correta, eu casei todos os A's com B's e C's, e então eu vou encontrar o símbolo de delimitação da fita à direita. E o estado 8 é justamente o estado final. Então observem que esse autômato, ele justamente trabalha com a ideia de que a fita ela é limitada tanto à esquerda quanto à direita, de modo que, desconsiderando esses dois símbolos de fita especiais, o tamanho da fita que você tem para trabalhar é justamente o comprimento da palavra. Então, se a palavra tiver tamanho 9, então a fita vai ter um tamanho, um comprimento, né? 9 posições para que você trabalhe. E então, podemos definir o conceito de gramática sensível ao contexto. Uma gramática sensível ao contexto é uma gramática que tem a seguinte forma. As regras vão ser x gerando y, onde x e y eles pertencem à linguagem, o fecho recurso positivo de Kleene, de V unido a sigma. Em outras palavras, x e y é uma combinação de variáveis e terminais, onde não pode existir a palavra vazia. Porém, há uma outra restrição. O comprimento, o tamanho do lado esquerdo, ele deve ser obrigatoriamente menor ou igual ao comprimento do lado direito. Então aqui nós temos uma gramática sensível ao contexto que gera a linguagem AN, BN, CN, onde N é maior ou igual a 1. Observe que em cada uma dessas regras, o comprimento da palavra do lado esquerdo é menor ou igual ao comprimento da palavra do termo gerado do lado direito. Então aqui nós temos tamanho 1, tamanho 4, tamanho 1, tamanho 3, tamanho 2, tamanho 2, tamanho 2, tamanho 2. Então, com isso, dizemos que uma linguagem é dita ser uma linguagem sensível ao contexto se existe uma gramática sensível ao contexto que a gere. E com isso, temos a seguinte afirmação, que toda linguagem sensível ao contexto é reconhecida por algum autômato linearmente limitado. E temos que, se M é um autômato linearmente limitado, então a linguagem reconhecida por aquele autômato menos a palavra vazia é uma linguagem sensível ao contexto. Eu deixo como provocação para que você reflita por que justamente nós removemos a palavra vazia da linguagem gerada, reconhecida por o autômato linearmente limitado. E como orientação para a sua reflexão, eu sugiro que você reflita quanto a essa restrição das regras de uma gramática sensível ao contexto, que nos diz que o comprimento da palavra do lado esquerdo deve ser menor ou igual à palavra do lado direito. Lembrando que eu estou falando de palavra no contexto de pertencimento a essa linguagem, fecho positivo de V unido com sigma. Então, deixo aqui como provocação para que você reflita o porquê dessa afirmação. Então, desprezando o caso em que a linguagem contém lambda, a classe das linguagens livre de contexto está propriamente contida na classe das linguagens sensíveis ao contexto. Na verdade, toda linguagem livre de contexto que não contenha lambda pode ser definida por meio de uma gramática livre de contexto sem regras lambda. E toda gramática livre de contexto sem regras lambda é uma gramática sensível ao contexto. Assim, toda linguagem livre de contexto sem palavra lambda é uma linguagem sensível ao contexto. Porém, existe uma linguagem sensível ao contexto que não é uma linguagem livre de contexto. Por exemplo, a linguagem AN, BN, CN, nós já provamos que não é uma linguagem livre de contexto, justamente pelo lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. Então, nós apresentamos uma linguagem que é linguagem sensível ao contexto, que não é uma linguagem livre de contexto. Então, com isso, nós podemos chegar na seguinte hierarquia. Nós começamos com as linguagens regulares. Aqui
demos um passo e chegamos às linguagens livres do contexto. Demos mais um outro passo, chegamos às linguagens sensíveis ao contexto. Aqui nós temos linguagens recursivas, temos as linguagens recursivamente enumeráveis e, por fim, nós temos o conjunto de todas as possíveis linguagens. Então, na parte das linguagens regulares, nós aprendemos o formalismo do autômato finito, determinístico. Nas linguagens livres do contexto, nós ampliamos o poder computacional por meio da introdução da pilha, dando, então, a classe de linguagens livres do contexto. E aí vimos que, por exemplo, a NBN-CN não é uma linguagem livre de contexto. Porém, discutimos então que é uma linguagem sensível ao contexto. E então aqui temos o autômato linearmente limitado. Aqui nós temos as linguagens recursivas, que são reconhecidas por aquelas máquinas de Turing que justamente param, aceitando ou rejeitando. E aqui, por fim, antes de chegar em potência de sigma estrela, nós temos as linguagens recursivamente enumeráveis, que são associadas com as máquinas de Turing que reconhecem, ou seja, que ela aceita, ela para e aceita toda palavra que pertence à linguagem, mas para aquelas palavras que não fazem parte, a máquina de Turing ela pode parar rejeitando ou entrar em loop. E por fim, nós temos classes, linguagens na verdade, para as quais não existem máquinas de Turing, nem mesmo que parem quando a palavra fizer parte. E isso vai ser um resultado bastante importante quando nós estudarmos o problema de decidibilidade, então, o problema da parada. No próximo vídeo, nós vamos discutir as propriedades das linguagens recursivamente numeráveis e das linguagens recursivas. Muito obrigado!